Então, boa noite a todos e a todas. Vamos iniciar o sarau em homenagem ao poeta Carvalho Júnior, que abandonou o nosso convívio com apenas 36 anos de idade, vitimado pela pandemia. Poeta muito talentoso e singular, com uma dicção pessoal inconfundível. Autor de 5 livros de poesia, como O Homem Tijubina, este livro aqui. Ele foi também professor, agitador cultural, grande divulgador da poesia maranhense contemporânea, pessoa generosa, afável, que respirava poesia. Carvalho foi um amigo muito querido, com quem convivi no Laboratório de Criação Poética. Ele participou de nossas conversas e publicações, como esta plaquete, A Lua, o Amor e Suas Variações. Aliás, o seu poema é o primeiro que abre a antologia. E tive a honra de prefaciar o seu livro, Xilogravura de Pássaros. Em homenagem a Carvalho, seus colegas e amigos escreveram um poema coletivo, à maneira surrealista, em que cada um escreve um verso, sem saber o que os outros escreveram. E estes versos são colocados em sequência, conforme a ordem em que foram escritos. O surrealismo, aliás, foi uma referência importante na formação literária de Carvalho, ao lado de Manuel de Barros, Mário Quintana e João Cabral de Melo Neto, que de alguma maneira estão presentes em sua poesia original e única. O título do poema coletivo é O Fazedor de Passarinhos. E eu lerei o texto agora para vocês, com uma abertura para o nosso sarau. A palavra aberta ao meio, feito semente germinada. Os pios do chechel azulam o silêncio da poesia. O homem alado, homem vento, assim livre, assim poema. Chove sobre o rio de peixes hipnotizados pela melodia da poesia tijubina. Ó sabiá da restinga, ó sabiá piri, tejo da praia, espraia poemáguas, em sua revoada de princípio e fim. Nunca o real, pois o real é irrecuperável, mas a sombra, o simulacro da realidade, deste sol negro a palavra esplende. A poesia pobre de poetas passa, despercebida pelo poema. Livrai-me, Exu, do jumento e relisgado. O menino ensolarado abraça o açude e seus passarinhos. Um fazedor de pontes, um coral de sonhos, um pastor na cancela turmalina da noite. Amor e cianeto de potássio são coisas que não se pedem a ninguém. Somos pássaros minguados da mesma fome, exílios do mesmo homem. Este poema foi publicado na nossa página do Laboratório de Criação Poética, com os créditos de todos os poetas que participaram. Vou chamar agora o José Couto, um dos amigos próximos de Carvalho, para fazer a sua homenagem ao poeta, e em seguida o José Couto chamará a Tita, né, a artista responsável pela arte
do livro do Carvalho, que será publicado, né? O Xilogravura de Pássaros. O José Couto é poeta, professor e organizador editorial gaúcho. É o autor de A Impermanência da Escrita, o Soneto de Pandora e O Unicórnio do Sul e outras lendas poéticas. Este último com ilustrações de Luísa Maciel Nogueira. Preparos originais de Quase Quasares, 7 Cânticos Negros, trabalho que envolve poesia, arte e música, e Os Cães Ladram Enquanto a Caravana nos Surrupia, que é uma prosa poética. Por favor, José Couto. Boa noite a todos. E hoje estamos aqui reunidos para celebrar, né, esse querido amigo, esse poeta maravilhoso, né, Carvalho. Eu vou ler um poema do livro O Homem Tijubina. Os clarões de dentro. Do lado contrário às imagens que me desesperam, uma menina cega joga sal nas feridas do mar. Poema desse livro aqui, o último livro, né, que ele publicou. E desde março nós viemos trabalhando num livro novo, né, dele, Xilogravura. E a artista plástica que fez a capa, a arte está aí, né? Então, vou chamar a Tita para dizer alguma coisinha aí, falar alguma coisa também, né? Participar dessa celebração, né? Da sua poesia, né? Tita. Por favor, Tita. Okay. Boa noite. Eu sou a Tita do Rego Silva, estou aqui bem longe de vocês. Eu moro em Hamburgo, na Alemanha, já há mais de 30 anos. Sou caxiense, amiga do Carvalho há muito, muito tempo. E ele entrou em contato comigo ano passado e pediu para eu fazer a capa do livro dele. Ele falou que era um sonho que ele tinha de eu ilustrar uma vez, um dia, fazer uma capa de um livro dele. Eu achei super delicado, muito legal. E o que me impressionou muito nessa história é que eu sou xilogravadora, né? Trabalho com... Eu morei muito tempo em Brasília, estudei na Universidade de Brasília Artes Plásticas e vim para a Alemanha e moro aqui na Alemanha como artista, trabalho como artista plástica desde quando eu cheguei aqui. Bom, e esse pedido dele eu achei muito legal e falei, claro, com prazer, farei isso. E me impressionou muito a forma do contato que a gente teve. Ele era muito profissional, e eu via o Carvalho como um garoto, né? A gente ria bastante quando estava perto dele, fazia muita molecagem, etc. Eu nunca tinha feito um trabalho com ele, então me impressionou demais a forma com que a gente fez esse contato, como eu discuti o que eu gostaria de fazer, a abertura que ele me deu para fazer a minha criação, a minha arte, mas de uma forma de um respeito impressionante e uma sensibilidade para entender a arte, a minha arte, o meu trabalho, e etc. Eu fiquei muito... Achei muito legal, porque não é sempre assim. Geralmente, às vezes, nem se pergunta se podem usar um trabalho meu, etc. Se usa muito sem pedir os direitos autorais, etc. Mas, nesse caso, foi uma coisa muito legal. E essa partida dele, louca, de repente, mexeu com todo mundo. Eu fiquei louca, quase doente, porque eu tive muito contato com ele por telefone, por WhatsApp,
e foi muito duro para aceitar essa realidade. Então, eu participando agora dessa live, eu sinto muito que eu não possa ficar até o final, porque eu acho que vai demorar, e aqui já temos mais de 1h, 1h29, e amanhã cedo eu tenho também uma meeting de trabalho e etc. Mas eu vou continuar dando uma olhada, ouvindo um pouco, e vai ter uma hora que eu vou sair, tá bom? Eu peço desculpa. Se alguém quiser contato de alguma forma comigo para, sei lá, alguma informação, conhecer meu trabalho, eu tenho Instagram, WhatsApp, website, etc. Ok? Meu nome é titadorregosilva.de, aí vocês me encontram. Seria um prazer ter contato com algum de vocês, tá? Daqui para frente, estou aberta para tudo. Muito obrigada por essa oportunidade, esse convite de estar aqui. Achei muito legal e desejo a todos uma boa noite. E muito obrigada por essa homenagem ao Carvalho Júnior, muito legal. Tchau. Vou ficar aqui na... Tchau, nós que agradecemos, hein, Tita? Obrigada. Então, muito obrigado, Tita. Eu queria chamar agora a Yolanda Costa, poeta e professora baiana, nascida em Itabuna, autora de Cinema, Sedução, Lazer e Entretenimento, Poemas Sem Nenhum Cuidado, Amarelo por Dentro, Filosofia Líquida e Colar de Absinto. A Yolanda coordena a coleção de plaquetes Pedra Palavra. Então, por favor, Yolanda. Boa noite, estão me ouvindo bem? Sim, Yolanda. Então, eu resolvi fazer uma homenagem ao Carvalho. Nós não tivemos muita proximidade, alguns diálogos, não é? E também porque a gente estava fazendo parte do grupo dos Rebeldes e Malditos, e aí a gente descobriu numa conversa que tínhamos uma coisa em comum, que era o gosto pela poesia de Maria Carpi, uma poeta gaúcha. E, assim, é uma poeta tão querida, tão ótima, que tem, assim, inúmeros livros, mas ainda assim eu não ouço muito as pessoas falarem dela. E quando eu citei um trecho da poesia dela, ele, nossa, eu gosto muito. E isso fez com que a gente se aproximasse um pouco, né? E eu resolvi fazer um poema, porque também eu já estava gostando muito desse vocabulário dele, né? Dessa floresta, né? Dessa fauna, dessa flora. E aí eu falei assim, não, eu vou aproveitar tudo isso, é Quaresma, e o Carvalho, o nome, né? Esse sobrenome já é bastante inspirador pela árvore, pelo significado, pela simbologia religiosa, mística do Carvalho, né? Ele renasce, ele é força, ele é resistência, considerado uma árvore nobre. E aí eu acabei, por conta da Quaresma também, acabei misturando um pouco de algumas coisas do primeiro Testamento, com Sara e Abraão. Eu fiz uma maluquice, mas, assim, um dia que vocês virem esse poema escrito, vocês vão observar umas partes dele em itálico, que são citações, trechos de alguns poemas do Carvalho, certo? Mas, assim, lendo, quem conhece bem os poemas saberá, mas depois lendo vocês verão em itálico. Então, chama-se dos Carvalhos. Vê-se em Hebrom os carvalhos renovados, 13 aldeias de sopro e milagre nos corpos de flores. Já não havia morte. A Quaresma de emaranhados quatetês, à margem do Itapecuru, e sua caxiense asfixia. Pelo Gorgomilo, a flauta do índio palestino, as bolotas de Quercus, as sementes de vermelho místico, o poema pneuma defumado, o ar da Sara.
Era Sara pagelando o paricá. A Abraão pagã, mal raiou o dia, curou o coto dos carvalhos pelo rabo da mucura. A menina cega jogou sal no toco, seu fogo nos sibilos da casca, seu cofo de peixes na cabaça, seu pássaro nas gamelas da boca, a língua tijubina que não cala, a meiva, a lambedeira, o rezo ressurreto da Sara, a Guajajara. Em seu papiro capemba, diz que o outro lado da vida está no verso, na silenciosfera das raízes. Lindo poema, Yolanda. Você vai ler também aqueles poemas que a Clarissa Macedo pediu? Então, Clarissa, ela está passando por um momento muito difícil, perdeu a mãe. E ela pediu que eu lesse um textinho que ela fez e um poema também. Bom, vou começar esse texto, lendo um poema que é do Carvalho, chamado Cigana. Apressa o passo, cigana, urgente e preciso, um cigarro de Macondo para pôr fim a esta solidão de quase 30 anos. Aí começa o texto de Clarissa. Cigana é um poema de No Alto da Ladeira de Pedra, livro prefaciado por mim. A partir disso, teci Futuro e dediquei a ele, no meu livro mais recente, o nome do mapa e outros mitos de um tempo chamado Aflição. Ele fez outro, Cigana Acrobata, mas não mando essa leitura porque está no livro dele inédito, que tive o prazer de revisar, mas não sei ao certo como se dará a publicação. Só gostaria de dizer que conheci Carvalho em 2014, em Timon, e desde então estabelecemos uma profunda amizade, que virou irmandade. Em 2018, estivemos juntos em Teresina e em Caxias. Eu o aguardava em Salvador, cidade que ele tinha muita vontade de conhecer. Os poemas citados são apenas alguns dos diálogos que fundamos. Sempre trocamos muito afeto e projetos. Perdê-lo é um golpe imenso para mim, em virtude do nosso laço, das filhas e mulher que deixa, da promoção cultural refinada que fazia, das pontes que edificava, dos amigos que partilhamos, da belíssima poesia que construiu. Meu coração dói, mas sei que sua memória permanece, como a gênese dos que sabem serzir e desenhar estrelas. Muito obrigada, com amor, Clarissa. Aí tem um poema dela chamado Futuro, que ela dedicou para ele no livro do mapa, que foi o mais recente livro da Clarissa. Futuro. Quando falo das minhas décadas, da solidão das décadas, o espelho se abre no chão. É como se eu voltasse ao útero, raro, vazio, e a vida inteira escapasse, como a cigana que me escondeu as cartas da infância. Clarissa Macedo. Muito bom. Gostaria de chamar agora a Márcia Tigani. A Márcia é poeta, psiquiatra, nascida em São Paulo, e tem inúmeros poemas publicados em revistas e antologias brasileiras e 2 livros publicados, Caminhante, Prosas e Rimas ao Vento, e Navegações e Paragens, e um terceiro título no prelo.
Assim como muitos dos poetas reunidos aqui hoje, Márcia teve o privilégio de conhecer Carvalho Júnior nas oficinas e conversas, né, que nós tivemos no laboratório. Então, por favor, Márcia. Sim, Cláudio, foi um privilégio conhecer o Carvalho. Todas as oficinas onde estava Carvalho, eu ficava muito feliz, porque eu sempre aguardava um poema que dele vinha sempre surpreendente, né? Eu me embevecia com os poemas do Carvalho, né? E uma pessoa muito doce, muito educada, muito profundo, né? O Carvalho, ele respirava poesia, como vocês mesmos falaram. Então, eu escolhi dele um poema chamado Eu Não Gostaria de Estar Aqui Hoje, fazendo isso, sabe? Assim, eu queria que ele estivesse aqui conosco. Eu fiquei muito emocionada em participar dessa celebração, vou chamar de celebração, né? Me tocou muito a perda dele. Então, eu escolhi, porque me toca muito também, fala dele, chama-se Água de Me Inundar. Como se a língua da tijubina me beijasse cada ferida, o teu sopro nos meus cabelos de menina me azeita de febres e forças para a travessia interminável à margem que me azougueia. Mãe, minha Índia, minha gamela de amor, mãe, minha vida, olho d'água cercado de onde tiro toda a água de beber, a água de me inundar. Obrigado, Márcia. Vou chamar agora a Adriana, né? A Adriana Gama de Araújo, que nasceu em São Luís do Maranhão. É poeta, editora, historiadora, né, com mestrado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A Adriana publicou os livros de poesia Mural de Nuvens para Dias de Chuva e Trânsito. Participou da antologia Babassu Lâmina, 39 poemas, né, uma antologia organizada pelo Carvalho Júnior, em 2019. E ela tem poemas publicados em diversas revistas, entre elas Malar Margens, Caliban e Germina. A Adriana reside atualmente em Raposa, né, um dos 4 municípios da ilha de São Luís. Então, por favor, Adriana. Boa noite a todas e a todos. Queria deixar registrado como esse encontro, né, como esse abraço está sendo importante assim, para mim, e acredito que para todos que estão assistindo também, não só para as pessoas que estão participando, porque o Carvalho, de fato, faz muita falta, né? O Carvalho era uma pessoa extremamente amorosa. Quem o conheceu pessoalmente, quem o conheceu virtualmente sabe disso, né? É impossível ter passado indiferente ao Carvalho. E eu vou ler 2 poemas. Um foi escrito no dia da partida do Carvalho, pelo poeta Viriato Gaspar, que deve estar nos assistindo. Chama-se Bilhete a Francisco Carvalho Júnior. Repara, meu irmão, como andam claras estas manhãs de março, e esses navios, que ancoram seu pavor na nossa cara, e injetam em nossos ossos falta e frio. Tanta coisa no mundo nos separa do que é maior em nós, corta o pavio, do nosso estar aqui, e empurra, para ir garimpar, estrumes de vazio. E agora resta um mar por cavalgarmos, e os risos cada vez são mais amargos, e até chorar nos custa um céu de rastros. Nenhum luar, nenhuma fresta,
O sol agora é um grumo que nos cresta. Os que ficamos, vamos nos teus passos. Viriato Gaspar. E o outro que eu vou ler é um poema do Carvalho, que está no livro No Alto da Ladeira de Pedra, e se chama Abrigos. Lá onde desdormem as borboletas hematófagas, no buraco da fechadura de um castelo de maribundos, no sétimo sonho do menino sonâmbulo, nos zigue-zagues das sombras das asas das libélulas, na chúvida versilínea polissemia das nuvens, na luz de lamparina dos lábios do relâmpago, nos becos dos bicos de cores da boca do arco-íris, nos curvidos assobios dos ventos, no rastro do rabo de uma estrela cadente, no piercing da orelha do livro em construção, na oca do olho do coração do homem, na casca do ovo e do coco de um santo do pau oco, nos cândidos caminhos do umbigo da lua, nas saliências das pernas de meu amor. Em todos esses lugares eu moro, desmoro, corro, namoro, choro, morro e desmorono. Dos melhores abrigos, apartamento que divido com o João de Barro. Lindo poema, Adriana. É difícil para todos nós estarmos aqui hoje, mas é importante essa celebração, né? É importante esse encontro e mantermos viva a palavra poética do Carvalho. Então, vou chamar agora a Luciana, né? A Luciana Barreto, jornalista, poeta, ensaísta e professora de literatura, com mestrado e doutorado em teoria literária pela Universidade de Brasília. A Luciana atua como professora em literatura brasileira e portuguesa. Publica poemas em antologias, revistas, blogs literários e integra a obra recém-lançada, As Mulheres Poetas na Literatura Brasileira, organizada pelo Rubem Jardim, né, que vai sair pela editora Arribaçã, né, do Linaldo Guedes. O seu livro Nunca é Casto, o fio do poema, está em fase de editoração. Então, por favor, né, Luciana. Boa noite. Tem uma sobriedade que paira aqui, né? E, sem dúvida alguma, um grande pesar. Claro que celebramos o Carvalho Júnior, eu fiquei muito tocado pelo poema da Yolanda e o que ela trouxe, né? A força ancestral do Carvalho está inscrita no nome dele. Então, isso é maravilhoso, né? Então, de certo modo, modula ele, né, metonimicamente, o poeta como o poema, né? A palavra nos precede e nos ultrapassa. Eu gostaria de, antes de homenageá-lo com um dos belos poemas de sua safra, eu vou trazer um poema meu para marcar esse momento político tão grave, porque todas essas mortes, né, são absolutamente evitáveis. Então, se chama Não Mais Ar. Do solo do oceano evola-se a última gota. Salta débil o peixe natimorto do céu baixo e sem nuvens. A ave perde, uma a uma, suas asas temerosas. E a fragata de Argos despedaça-se fabulosa em 1000 naves aéreas. Não mais ar, ar não há. No topo do mundo, o vulcão ressequido relembra a força, recobra a fúria. Não mais ar, ar não há.
E ali, logo ali, naquele vão sem ventos, naquele corredor flutuante, o anjo de branco cerra, um a um, mais 1000 olhos líquidos. Não mais ar, ar não há. E de 1000 peitos inertes, sequer o último suspiro, sequer a garrafa ao mar. E um poema, né, do Carvalho Júnior, que eu tive um convívio muito breve com ele, e ele me encantou, né, por uma simplicidade grandiosa, colossal, uma escuta, uma atenção, né, nas páginas dele, ele compartilhava, né, as produções de pessoas que ele sequer conhecia. Então, eu fiquei muito encantada pelo Carvalho. E ele continua, né? A palavra continua. Esse é o papel vivo da memória. O poema do Carvalho se chama Ando, dando cabo às minhas tormentas. Hoje vou navegar sem destino, apanhar as rosas dos ventos, como o marinheiro menino, colher flores, fabricar cataventos. Vou me entregar, ficar ao soldado, desnorteado, para qualquer rumo vou, seguir luas, voos de sonho acordado, naufragar numa ilha de profundo amor. Hoje, às minhas agitações darei cabo. Meu coração desancorado afundou. Sol contigo, minhas tormentas acabam. Por teus estreitos, meu coração escorregou. Tu, em meu barco, não morro, eu riacho. Não me deixa ser um cara velado, nau, consigo velejar nesse amor afogado. Se eu morrer amanhã, em teu braço, hoje mesmo o canal do céu ultrapasso. É isso. Obrigada. Poema maravilhoso, Luciana. E o que você disse é uma triste e dura, né, realidade, não só a morte do Carvalho, né, mas essas 300 mil mortes, mais de 300 mil mortes, muitas delas seriam evitáveis, né, se nós tivéssemos um governo minimamente responsável e não essa ditadura semifascista que tanto nos atormenta. Mas, enfim, vou passar a palavra agora para o Jorge, a quem eu aproveito para agradecer, né, por esse encontro. Eu lancei a ideia, né, no grupo de nós fazermos um sarau, né, em homenagem ao Carvalho. Não fazia a menor ideia, né, de como realizar isso. E o Jorge, né, de maneira muito generosa, se ofereceu, né, para ceder esse espaço a nós, né, nos Três Mal-Amados. Então, aproveito para agradecer ao Jorge e vou, então, anunciá-lo. Então, o Jorge Amâncio é graduado em Física, com especialização em Matemática para professores e em problemas de geometria, pela Universidade de Brasília. Como poeta, publicou os livros Negro Jorgem, Batom d'Amor e Morte e Nós Outros, ou Nós Outras, além de inúmeras antologias, e participou em jornais e revistas impressas e eletrônicas. Por favor, Jorge. Eu conheci o Carvalho na primeira aula que eu fiz no laboratório. A poesia dele me impactou. Eu digo que foi amor ao primeiro poema. E a perda dele, como estávamos nos aproximando, né, foi uma coisa muito forte para mim. Então, eu vou ler um poema dele chamado Cauda Amputada, do livro O Homem de Tijubina. Tijubina, tijutópica, tijussaura, tijuborg, tijumenta, tijusapiens.
A linhagem tijubina maravilhosa se espalhará por todos os planetas que não esqueceram como se fiam os tecidos de inventar. Como em manhãs de domingo, em que versos da infância o portal aberto. Ainda virá a invasão dos lagartos multiversicos, cecilônicos, loucarnavalesco, saramagoche. O mundo é um chicote arco-vertebrado em anomalias. A cauda amputada de um calango achincalhando a nossa mãe. Bem, nesses tempos em que a tristeza não tem nem como ir embora, o medo é o nosso companheiro de sempre. E a perda é uma convivência obrigatória. Adoecemos em passos rápidos, impotentes perante a pandemia agravada por um desgoverno genocida. Andamos dia a dia na corda bamba, entre a depressão e a morte. E a minha tristeza, eu vou falar um poema de minha autoria, chamada Atimia. Entristeceu-se. No seu rosto exangue, escorreu uma última lágrima. A janela do quarto, a alegria da rua pungente, emudeceu. Trancou-se, ignorou a janela e a lágrima salgada na boca. Esqueceu o vazio da cama e, num corpo dessangrado, aninhou-se. Carvalho vive, sua poesia vive. Obrigado, Jorge. Vou chamar agora, depois do físico, o biólogo, né? Sidney Olívio, biólogo, poeta, que nasceu em São José do Rio Preto, né? Em São Paulo. E publicou nada menos que 10 livros de poesia. E tem no prelo um livro inédito e um audiolivro também de poemas. O Silvio também publicou, né, em sites literários, né, Sidney publicou também em vários sites literários, né, fanzines e coletâneas. Então, por favor, Sidney. Obrigado, Cláudio. Boa noite a todos. Vocês me ouvem bem? Ok. Lindos poemas dedicados ao Carvalho, eu não consegui escrever nada. Guardo dele uma última mensagem dizendo que o meu livro tinha chegado. Eu, ele e o Jorge trocamos livros. Esqueci como é que chama essa permuta. E eu estava aflito que o livro não havia chegado. E a última mensagem que eu troquei com ele foi a notícia positiva de que o livro havia chegado e depois a notícia fatídica que ninguém queria ter recebido. Muito bem, eu vou ler um poema do livro dele, O Homem Tijubina, que foi o que a gente trocou. Esse poema chama-se Asa de Borboleta. Debaixo das asas emborcadas de uma borboleta silvestre, a inscrição. Teu olhar, cortado de saúva, tem a cor pétrea de um solo mergulhado em sombra, solidão e sussurros, desprendidos dos cílios das árvores. Sob os pés dos buritizeiros, escorre a ferrugem da nossa dor, o meu sonho desesperado que se quebrou dentro do teu riso de folha de hortelã. Muito obrigado, acho que essa é uma homenagem muito linda e com um misto de tristeza e alegria
de estar aqui junto a vocês, prestando essa homenagem ao querido amigo. Obrigado. Obrigado, Sidney. Eu queria chamar agora a Jade, né, a Jade Luiza, poeta, nascida em Natal e radicada na capital do país. A Jade cursa letras na Universidade de Brasília, tem poemas publicados em revistas virtuais e é dramaturga do coletivo de teatro Enleio. Em breve publicará o seu primeiro livro de poesia, né, O Olho Esquerdo da Lua. Por favor, Jade. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos e a todas. Vocês me ouvem bem? Bom, é muito bom estar aqui em meio a tantos poetas e tantos amigos. E também é muito bom poder compartilhar esse sentimento com mais pessoas, porque agora a gente está vivendo em um luto coletivo, né? Parece que todo dia são muitas notícias tristes e não há perspectiva para sair desse ciclo de notícias tristes. E por isso que nós estamos aqui para rememorar o Carvalho, para celebrar o Carvalho, que era essa voz tão única, tão potente e tão gentil. Porque se ele era uma pessoa tão gentil e doce, como muitos disseram antes de mim, a poesia dele era também. E a poesia dele era muito tocante. E a poesia dele continua viva. Bom, eu escolhi um poema, eu vou ler agora, se chama O Nariz da Minha Mãe Sangra. Enquanto o político derrocado posa de moralista na estação de rádio, o nariz da minha mãe sangra. Enquanto jogam peteca a cidade e o caos nas fendas da ladeira vermelha do sono, o nariz da minha mãe sangra. Enquanto o trânsito segue áspero e a delicadeza murcha, nas hortas e palavras dos homens, o nariz da minha mãe sangra. Enquanto as filas não diminuem no número de desrespeito e o farmacêutico vende pílulas anti-amor, o nariz da minha mãe sangra. Como se falasse com Deus, toda vez que me toma nos braços e me embala com um curioso cântico, Tinga-donga-donga-donga, tinga-danga-danga-danga. O nariz da minha mãe morre o sangue e vive o sonho. Obrigada. Belíssima leitura, Jade. Muito obrigado por compartilhar isso com a gente. Evaldo não chegou, né? Teve talvez algum problema de conexão. Então, eu vou chamar o Neurivan. O Neurivan Souza, né, maranhense, poeta e professor da rede, autor dos livros Lume, Palavras Sonâmbulas e Minha Estampa é da Cor do Tempo. O Neurivan possui trabalhos publicados em antologias e em revistas digitais. Então, por favor, Neurivan. Boa noite a todos, colegas. Como já foi dito aqui, é uma noite de celebração, a memória dessa pessoa tão especial que foi e que continua sendo o Carvalho Júnior. Eu e ele nos tornamos muito próximos
fizemos muitas viagens pelo Maranhão, eventos literários, viagens também para fora do Maranhão, de maneira que nos aproximamos muito, e eu via no Carvalho a figura de um irmão que me faltava, e ele também tinha essa relação, essa visão em relação à minha pessoa. Eu via nele, ao mesmo tempo, aquele poeta de versos desconcertantes, um menino também muito inquieto, um menino cheio de sonhos, de utopias, de projetos. Eu via no Carvalho também duas coisas. Uma, de que eu não sou poeta, e nele eu via o que de fato é ser um poeta. O Carvalho respirava e transpirava poesia 24 horas, até quando dormia, eu suponho. Isso era algo muito forte, muito latente no Carvalho. E algo, uma marca assim, muito impressionante, é que o Carvalho Júnior ele preferia aplaudir a ser aplaudido. Isso revelava o espírito nobre, grande dele. Foi uma pessoa que me abraçou, que me apresentou muitos outros autores e que me tirou de uma espécie de ilha. Aliás, ele nunca, jamais era uma ilha. Era aquele porto, aquele cais em que muitas vozes se encontravam, né, numa troca policromática de experiências. E isso me fascinava muito no Carvalho Júnior, a pessoa interior, a pessoa exterior, esse espírito iluminado que ele possuía. Eu queria, então, deixar o meu poema aqui, em memória dele, Lamento de Despedida. Os céus são cegos em seus desígnios. De repente disparam seus raios de fúria sobre os ombros da palmeira mais bela, ou do carvalho que abrigava uma aldeia. Como o rabo de calango apartado do corpo, na contorção do desmantelo imerecido, fica tua voz sem despedida, dando cipoadas sobre as quinas desse silêncio sem gamela. Não sabemos calar essa dor fora do poema. A ausência é coisa que nos rói tendões e ossos. Carrapato que suga a seiva da esperança. Pedra que abate o pássaro das utopias. Entre nuvens e correntezas, o poeta rompe os limites da vida para vestir o avesso dela. O menino Tijubina trocou as pernas por asas, deixando-nos presos na arapuca da saudade. É isso. Bravo, Neurivan. Obrigado pela leitura. E agora vou chamar a Marli Frois. A Marli é poeta e ensaísta mineira, natural de Montes Claros, autora dos livros de poesia Carnaverbo e Fendas, esse último está no prelo, e do ensaio A Autoria, A Paixão e o Humano em Clarice Lispector, livro resultante de sua tese. Além de publicar em sites, revistas e antologias. Por favor, Marli. Obrigada, Cláudio, obrigada a todos. Eu queria, antes de dizer o poema do Carvalho, marcar nesse espaço que eu acho que a poética e a política tem que se fazer perceptível. Justamente porque a gente sabe que a vida e a morte são movimentos naturais da vida. Quando ela ocorre de uma maneira natural, a gente
tem dor, mas é uma dor em calmaria, tendo esse entendimento dessa travessia. Quando é uma morte prematura como essa, que poderia ser evitada, que é resultante de um governo genocida, né? Um governo que mata, a gente fica uma dor maior, né? Eu queria marcar esse posicionamento aí. O Carvalho Júnior sempre me impressionou. Eu nunca encontrei com ele pessoalmente, mas já vinha acompanhando a poética dele. E quando eu encontrei com ele nas aulas do Cláudio, eu fiquei encantada. A cada oficina, esperava com muito entusiasmo pelos textos dele. E o que mais me chamou a atenção é a humildade daquele garoto que já nasceu um poeta maduro, né? E uma identificação enorme que eu tive com a poética dele, justamente por trazer elementos do local, mas que traziam uma reflexão universal muito grande, né? Então, já é um poeta que nasce grande, eu acho, assim, tenho toda certeza que é um grande nome da cena poética da contemporaneidade e tinha muito a produzir. E essa percepção minha se deu não só pelos textos dele que eu tive acesso, mas especialmente por uma fala dele, uma participação numa plataforma conduzida pela poeta Noélia, A Fim de Poesia, em que a fala dele me emocionou muito, sobretudo porque era um ser humano, no meu entendimento, que vivia em estado de poesia, né, usando aqui uma expressão do poeta Marcos Fabrício, né, que tinha uma existência, vivia uma existência poética, muito família. E eu queria, nesse momento, abraçar os familiares do Carvalho como forma de prestar minha solidariedade. Então, eu vou dizer o poema dele chamado Clarão. A fome, ave de rapina, fita o que nos desalimenta, cada farelo que nos consome, os ásperos grãos de pão, de guerras, de prêmios, de dinheiro, de poder. Caberia tudo num só clarão de espanto ou num bater de asas sovinas? A fome, de modo inclemente, mata com pílulas de culpa, de exílios e silêncios cortantes. Um sonho de capa de jornal, em fase de inapetência e alto flagelo, a fome suicida-se com uma garfada no fundo da vasilha em que jantavam vazios. Do livro No Alto da Ladeira de Pedra, publicado pela editora Patuá, 2017. Obrigada. Obrigado, Marli. Um poema muito forte, né, cortante. Estou achando assim um barato no nosso sarau, né, ouvir vocês lendo os poemas, que é interessante ver as várias facetas, né, da poesia do Carvalho. É muito rica, né, muito diversificada, e isso está ficando assim, muito nítido, né, ouvindo as leituras de vocês, algo muito belo. Então, vou chamar agora a Dirce, né, a Dirce Carneiro, poeta mineira, né, que reside atualmente em São Paulo, graduada e licenciada em Letras pela USP, participa de coletivos e grupos literários nas redes sociais, revistas eletrônicas, coletâneas e antologias. A Dirce publicou o livro Retrato em Verso em Vista, em 2020, pela coleção de bolso Mulheril das Letras Brasil. Então, por favor, Dirce. Boa noite. Estão me vendo, me ouvindo? É que eu não me vejo também.
Então, boa noite a todos. Eu apresento os meus sinceros sentimentos à esposa de Carvalho e a toda a sua família. Boa noite, Cláudio Daniel, que também vivendo esse momento coletivo tão triste, tem estado junto a nós do grupo, sempre incansável, com suas aulas, e agora organizou, junto com outros poetas, essa celebração ao poeta Carvalho, a qual também nos ajuda a fazer essa travessia de dor e de perplexidade. E já é com muita saudade, e minha voz já está sumindo, já é com muita saudade que prestamos esse preito ao poeta do Maranhão, Carvalho Júnior, uma força criadora em todas as áreas que empreendeu. Um exemplo de dedicação, zelo, competência, amor à vida, às pessoas e à poesia. Então, eu vou celebrar o Carvalho com o seu poema, que se chama Esfinge. Onde estão as amêndoas do cofo da aurora e o azeite de cânticos da mãe vida? Onde estão as flautas rústicas trazidas pelas mãos órfãs do filhote de guaxinim? Um capote arqueja no terreiro. Um lagarto emborcado ressuscita. O poeta, xilogravura de lágrimas, se revigora na esfinge do silêncio. De uma sílaba de revestrez, lançada na escada de areia desse chão de urtiga, nesta hora, as catirinas realçam de azuis. A paisagem e os olhos pássaros de Elia bebem à margem do rio dos segredos, a essência de jasmim dos cabelos de Maria. Lindíssimo poema de Carvalho Júnior, aliás, como todos os que ele escreveu. E eu tenho também um poema em homenagem ao Carvalho Júnior, que eu fiz, aliás, esses 3 versos, ou um deles, era para integrar o poema coletivo, mas depois, compondo esses versos para o poema coletivo, eu continuei a escrita do poema que em homenagem ao Carvalho. Carvalho, força que reverbera no universo, ainda ouço sua voz maranhense, vestido do manto da sua poesia e da sua juventude, a espargir versos da alma, da terra, das gentes, o zelo de pai, mãe, guerreiro, santo, diante do altar sagrado da sua amada esposa, poesia. Muito obrigada. Obrigado, Dirce. Agora vamos chamar o Josafá Santana, né, um mineiro transplantado em Brasília, em plena ditadura militar, né, segundo ele mesmo, poeta, professor de história e leitor voraz de poesia. Então, por favor, Josafá. Antes de mais nada, quero agradecer esta oportunidade e trazer um relato de suma importância em meio a tudo isso. O Carvalho Júnior, na realidade, eu conhecia a sua poética através de um grande amigo comum a nós dois, que é exatamente o poeta Salgado Maranhão. E nessa conversa, ele, sabedouro que eu tenho uma afinidade muito grande com linguajares, palavras e ditos, ele então me apresentou um vídeo do Carvalho, onde, nesse poema, ele usava um termo conhecido, que depois o Salgado Maranhão me definiu, porque é da mesma cidade dele, né? Arroz cangulado. E aí o Salgado falou, olha, o arroz cangulado, na realidade, é o arroz que, depois de pilado no pilão, ele é peneirado no quibane,
que é uma espécie de peneira, né, feita de bambu. E, a partir daí, eu acabei conhecendo a obra do Carvalho Júnior. E aí ele me indicou, eu acabei adquirindo também o Homem Tijubina, né, enfim. Mas o Carvalho me trouxe essa preciosidade, até em função da nossa relação, né, e a relação que ele também tem com a família do Carvalho, principalmente a Josineide, né, que é a esposa, e a família inteira. Eu vou declamar aqui um poema do Carvalho Júnior, chamado Trena. Te amo do tamanho de minha fuga. Te amo do tamanho do meu poema. Te amo do tamanho da minha culpa. Te amo do tamanho da minha antena. Te amo do tamanho da minha dúvida. Te amo do tamanho da minha tosse. Te amo do tamanho da minha lírica. Te amo do tamanho da minha morte. Te amo do tamanho da minha curva. Te amo do tamanho da minha tarde. Te amo do tamanho da minha chuva. Te amo do tamanho da minha chave. Te amo do tamanho do meu rondó. Te amo no além do nó do intamanhável. E aí, posteriormente, lembro bem que eu entrei até em algumas páginas de alguns colegas, como foi o caso do José Couto e da Noélia, porque todo mundo perguntava alguma notícia sobre o Carvalho Júnior e o seu estado de saúde. E era através do Salgado Maranhão que eu sempre trazia alguma informação, né, para os colegas em rede. E aí eu me lembro bem no dia da morte do Carvalho, que o Salgado Maranhão me mandou a seguinte mensagem: hoje estou arrasado, estou em dor e em silêncios. O Carvalho Júnior não aguentou, faleceu hoje. E aí, posteriormente a isso, eu acabei fazendo algo, talvez muito mais em cima dessa dor do Salgado Maranhão, do que propriamente dito a minha, porque não cheguei a conhecê-lo pessoalmente. Então, aí eu escrevi isso aqui. O silêncio nunca erra. A dor nada entende do silêncio. É o silêncio que entende da dor. O silêncio sabe mais da dor do que o grito sabe, do que o choro sabe. O silêncio nunca erra. Quando erra, ele se contenta em ser poesia. Muito obrigado a todos. Belos poemas, belo depoimento, né, Josafá? Muito obrigado. A sua fala, eu ficava me lembrando das oficinas em que o Carvalho participou, né? Além da beleza das imagens, né, da música, dos seus versos, eu sempre perguntava para ele: Josafá não, Carvalho, o que significa essa palavra? Carvalho, o que significa essa outra palavra? Carvalho, explica para a gente essa outra palavra. Então, as oficinas com ele eram sempre experiências em que nós enriquecíamos o nosso vocabulário, o nosso conhecimento de pássaros e répteis e plantas, né? Que ele tinha uma sensibilidade muito grande pela natureza. Então, toda oficina com ele era um aprendizado. Era algo muito rico, né? Muito gostoso. E foi interessante você ler o poema Trena, este poema aqui, que é justamente, né, o poema que abre essa plaquete, né? As Luas, o Amor e suas variações, que é a plaquete mais recente, né, do laboratório.
E eu coloquei o poema dele, né, para abrir a plaquete, não foi por acaso, né? Eu achei que esse poema já definiu o assunto de uma maneira perfeita, né? Então, ouvindo você falar sobre o Salgado, que ele te atualizava, né? Também recordo, né, minha própria experiência, essa troca de mensagens, em especial quando houve a notícia de que o Carvalho foi desentubado. Aí eu respirei aliviado, né? Puxa vida, que legal, o Carvalho foi desentubado, agora é só esperar ele se recuperar, e daqui a pouquinho ele vai estar de novo aqui com a gente, né? E uns 2 dias depois, talvez, né, nós recebemos a notícia do falecimento dele, e quando eu li, eu não acreditei. Assim, a primeira reação foi de não acreditar, mas como é possível Carvalho tenha ido, né? Enfim, essa experiência de choque que todos nós tivemos, mas ouvindo o teu depoimento, essas coisas vieram à tona, né? Por isso eu estou compartilhando aqui com vocês. Então, obrigado pela tua participação. Belos poemas. Vou chamar agora a Noélia, né, uma pernambucana radicada em Brasília, que publicou os livros de poesia Expectativa, Atarantada, Escalafobética e Espevitada. A Noélia tem poemas publicados em antologias, jornais e revistas digitais. E ela apresenta a live Afim de Poesia, às terças-feiras, no Instagram. Se eu não estou delirando, inclusive, eu participei de uma live organizada pela Noélia com o Carvalho e com o Nuno Hall. Então, por favor, Noélia. Exatamente, Cláudio. Boa noite, Cláudio. Boa noite, amigos e amigas poetas. Boa noite, ouvintes. Eu estou muito emocionada. Eu não conheci pessoalmente o Carvalho Júnior. Eu conheci a poesia dele, vi alguns vídeos dele, mas eu não o conhecia. E eu fui me aproximar no grupo da oficina do Cláudio, que eu vi que ele estava lá no grupo de WhatsApp e percebi a forma gentil como ele tratava as pessoas do grupo. Eu via como ele era acessível e tão gentil que eu resolvi me aproximar dele. Eu achei que a live também seria uma oportunidade, primeiro, de eu conhecê-lo mais, ele mostrar a poesia dele para outras pessoas, e de eu ter mais acesso a ele. Então, eu o convidei, eu já tinha falado com o Cláudio para ir ao programa, o Nuno Hall, e aí a terceira pessoa foi o Carvalho Júnior. E isso me deu muita alegria. Depois da live, nós ficamos mais próximos. Combinamos de fazer muitos projetos, ele me pediu poemas para o blog dele, combinamos de fazer uma live juntos, e, infelizmente, nada disso aconteceu. Repentinamente, ele foi internado, depois eu não consegui mais falar com ele, não nos falamos, eu soube que ele estava internado, e tudo aconteceu, né? Vocês já sabem. Bom, eu vou ler um poema dele chamado Araruta, um belo poema, do Homem Tijubina. Somos feitos das mesmas fomes dos nossos pais, das mesmas lenhas que os guardaram do frio súbito das noites caseadeiras de exílios. De vez em quando, ouço de longe a voz da lágrima do meu pai e de minha mãe. Um quintal de ararutas nasce dentro do chão, cansado dos meus olhos. Carvalho Júnior. E vou ler aqui um pequenininho dele, que é muito interessante. Espera aí, deixa eu ver. Agora perdi.
Perdi aqui o poema, tinha separado. Momento. Campo de flores. O amor é como dar a entender um cemitério a uma criança. Carvalho Júnior. Eu vou falar aqui um poema pequenininho meu, que não foi feito para o Carvalho Júnior, mas é um sentimento muito parecido que eu tive, né? De quase, né? O quase encontrá-lo, quase fazermos tantas coisas juntos. O nome do poema é Sem Ainda. Perder sem antes ter. Partir sem chegar ainda. Sumir sem surgir de fato. Ir sem os olhos da volta. Morrer ainda embrião. Trapaças vis do coração. É isso. Obrigada. Beleza, Noélia. Muito obrigado pela tua leitura. E vamos passar a bola agora para o Maurício, né? O Maurício Simeonato, que nasceu em Assis, né, no interior de São Paulo, e mora hoje em Campinas, né? Poeta, jornalista, colecionador de vinis, eu também sou, pai da Clarice e do Vinícius. Maurício lançou os livros de poesia Impermanência, selecionado pela Secretaria de Cultura de Campinas, Sobre Auroras e Crepúsculos, e O Arado de Odara. Esse mais recente saiu agora, né, em 2021, pela Patuá. Maurício também publicou poemas em diversas revistas especializadas em literatura e em mais de 10 antologias poéticas. E desenvolve pesquisa sobre ruídos poéticos urbanos em mestrado na Unicamp. Então, por favor, Maurício. Boa noite a todos. É uma honra participar dessa homenagem tão linda aí, né, para o poeta Carvalho Júnior. Primeiro, meus sentimentos a toda a família, né, e o querido poeta, que eu também tive o prazer de participar durante as oficinas, né, conhecer durante as oficinas, não pessoalmente também, mas durante as oficinas ministradas pelo professor Cláudio Daniel, né. Nesse período eu me tornei um admirador do poeta e da poesia do Carvalho Júnior. E vou ler um poema dele, chama Na Cabeça do Mundo, do livro No Alto da Ladeira de Pedra, publicado pela editora Patuá em 2017. Tá? Em seguida, eu vou ler um outro poema que eu escrevi em homenagem, aí, impactado pela morte dele, e escrevi um outro poema chamado Página em Branco, que foi publicado, inclusive, no blog, né, do grupo dos poetas do laboratório, coordenado pelo Cláudio Daniel. Então, Na Cabeça do Mundo. Quero desabar sobre a cabeça do mundo, explodir meus fracassos no cotovelo do abandono. Quero desabar sobre a cabeça do mundo, ficar ao lado daquele cavalo morto na estrada da cidade. Quero desabar sobre a cabeça do mundo, fundar 12 novos tristes jardins no meio da silenciosfera. Quero desabar sobre a cabeça do mundo, gozar no íntimo de uma folha de palmeira da língua vermelha. Quero desabar sobre o mundo, festejar a pedra, a queda, a ferida e a utopia. E agora eu vou passar para o poema que eu escrevi, que chama Página em Branco. Era um dia também, eu estava, enfim, pensando na situação dos poetas, quem escreve o poema é o poeta, ou é o poema que escreve o poeta, e refletindo sobre essa situação, e, ao mesmo tempo, impactado pela morte do Carvalho, né? Então, esse poema surgiu nessa reflexão sobre o poema e o impacto da morte.
página em branco. Palavra é lâmina exposta. A letra também. A metade da letra, idem. A dor da letra talhada é encenação do além. O corte do poema é. O poeta, então, passa a ser o que devera sente. Quando cai aos céus, na lenta volúpia da ida ao irreal, passa a ser corpo de algarávia. Esquece o vazio da página em branco que suporta o mundo. Face, elipse, toma para si o limiar dos silêncios. Esse é o poema em homenagem ao Carvalho. E muito obrigado por ter participado dessa linda homenagem. Muito obrigado, Maurício. Belas leituras. E para finalizarmos esse encontro, né, que tem a presença da companheira, né, do Carvalho, a Josineide, a quem eu apresento os meus sentimentos, eu gostaria de ler um poema que, embora breve, eu acho que ele resume de uma maneira tão feliz, né, a poética do Carvalho Júnior, que é o poema que eu escolhi para o encerramento, que se chama Gato do Mato. Não se domestica um poeta. O poeta é um gato do mato, perseguindo a cauda do vento selvagem. Um poema de apenas 4 versos, mas que eu acho que resume belamente a poética de Carvalho. E para finalizar mesmo, eu vou ler um poema que eu dediquei ao Carvalho numa circunstância bastante curiosa, porque de 2020 para cá, eu venho trabalhando numa coletânea de poemas sobre o folclore brasileiro. Curupira, o boitatá, o saci-pererê, e também as aves da Amazônia, né, que estão relacionadas com crenças populares. E como o Carvalho, o José Couto e o Jorge são 3 poetas, né, do laboratório que também se interessam por essa temática, também escreveram, né, poemas sobre os orixás ou sobre crenças populares. Então, eu dediquei um poema ao José Couto, um poema ao Jorge e um poema ao Carvalho. E quando eu dediquei esse poema ao Carvalho, não havia nenhuma intenção referencial. Ou seja, eu dediquei o poema porque eu achava, talvez o Carvalho goste desse poema. E relendo o poema hoje, com a dedicatória, é muito curioso, muito curiosa a aproximação, né? Enfim, eu vou ler o poema. Se chama Urutau. Ave da noite, olho da noite, em nãos de nunca mais. Olho amarelo nos sumos da noite, lua amarela em nuncas de nada mais. Emenda toco de unhas curvas, Uruvaí, Urutaguá, canta os pedaços de mim. Dito quá, quá, dito pássaro princesa, canto de arame e arranha-tripa, se acaso se entremostrasse no último infinito do fim, esfumado entre agapantos e alamandras, entre os pedaços de mim. Uruvati come morcegos, Urutaguá come lagartos. Onde está o meu eu, ó mãe da lua? Onde está a minha ela, ó pássaro fantasma?
No último fim de mim, o que canta no galho transforma-se em galho. O que canta no tronco transforma-se em tronco. Canto tonto nos entornos do sem-fim. Repercorre ângulos no mais rascante de mim. Então, este era o poema. Agradeço a todos vocês pela participação, pelas leituras, pelos depoimentos, por esse momento belo, né, que nós compartilhamos, por essa celebração à poesia do Carvalho, que vai continuar sempre conosco. Então, obrigado a todos.